Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, compartilhe. Se tiver dúvida, mande pergunta para nós, teremos muito prazer em responder. E no nosso estudo de hoje nós vamos falar sobre alguém que fez, sabe o que? Fugiu. Não é Jonas, não. Vamos logo após a vinheta. Sabe quem fugiu dessa vez? Que vai chamar a nossa atenção e vai nos ensinar muito? Um escravo. É, isso mesmo, um escravo. Mas quando ele encontrou o evangelho através do apóstolo Paulo, houve uma grande transformação. Vamos ao tema de hoje? Onésimo, um escravo fugitivo de inútil para útil nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus faz. Esse Deus é tremendo. Nosso texto base está em Filemão, capítulo 1, verso 11. O qual no outro tempo te foi inútil, Paulo falando para Filemão, mas agora a ti e a mim muito útil. Paulo, ele quando escreve esta carta aos Filemões, ele estava lá em Roma. E é muito interessante, porque Filemão, ele era um homem muito rico, mas foi um homem que também teve um encontro pessoal com Jesus. Pessoal em que sentido? No sentido de aceitar a Jesus, no sentido de transformação de vida. Ele morava lá em Colosso com a família dele. Era um cristão, aceitou a Jesus. E ele mantinha na casa dele uma igreja. Olha que lindo! Ele era cooperador do apóstolo Paulo, possivelmente casado com Áfia, e também deveria ter um filho chamado Arquipo. Isso daí foram dados que os historiadores nos forneceram. Filemão, capítulo 1, verso 2, a gente vai ver essa família. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Lembre, quem deu esses dados que a Áfia era esposa de Filemão e que Arquipo era o filho do casal, foram historiadores. Se a gente pesquisa, a gente encontra. Colossenses 4,17 diz assim: e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Sabe quando o Senhor manda você fazer alguma coisa? É justamente isso que Paulo estava falando para Arquipo. O que o Senhor colocou na tua mão para fazer, faça. Por quê? Porque nós somos dispenseiros do Senhor, nós somos mordomos. A igreja na casa de Filemão poderia ser a própria família dele, eles se reunirem juntamente com seus escravos e eles lá cultuarem a Deus. Mas também poderia ser um ponto de pregação do evangelho. E nós falamos o escravo fujão, Onésimo. Onésimo, o nome significa útil. Esse escravo, por que ele fugiu, não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa, naquela época era assim comum ter escravos, mas quando eles fugiam, pensa, eles eram caçados. Quando encontrados, eles eram marcados com ferro quente, a letra F de fugitivo. Imagina se algum escravo ia querer aparecer, né? Poderia até mesmo serem mortos. Eles tinham que ser dominados, eles tinham que ser oprimidos. Sabe por quê? Porque o número de escravos era muito maior do que o número dos donos de escravos. Mas a Bíblia nos fala sobre alguns escravos que existiu. Vamos ver um pouquinho no Antigo Testamento? José. José, Gênesis capítulo 37, verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Lembra que os irmãos de José, por inveja, venderam José lá para os ismaelitas e José foi vendido como escravo lá para o Egito? Só que todas as coisas, a Bíblia fala, coopera para o bem dos que amam a Deus. Quem mais foi escravo? O próprio povo de Israel. Lá mesmo no Egito, Deuteronômio 5,15, diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou, que guardasses o dia de sábado.
Então nós vemos o seguinte, Deus, ele é Deus tremendo, e Deus, ele mandava sempre o povo de Israel cuidar, não maltratar. Gente, Deus é Deus que cuida do ser humano. É o ser humano que não quer saber de Deus, mas Deus cuida, e cuida sim com toda a atenção. Deus dá diretrizes de como nós devemos amar os outros, como nós devemos cuidar, como nós não devemos desprezar. Mas a Bíblia também nos traz exemplos de homens que fugiram. Lembra que Onésimo, o escravo, fugiu? Pois é, mas outros homens da Bíblia fugiram, muitos por medo. Exemplo, vou dar 3. Adão, Eva e Jonas. Por que eles fugiram? Fugiram da presença de Deus, porque eles fizeram algo que desagradou a Deus, porque Jonas, no caso, não queria servir a Deus, não queria fazer o que Deus mandou ele fazer. Outro, Jacó. Jacó fugiu de Esaú, o irmão dele. Sabe por quê? Porque Esaú queria matar Jacó, lembra? Escapa de por tua vida, era bem assim. E José lá na casa de Potifar, no Egito, ele teve que fugir dela, porque ela queria seduzir, ela queria ter um envolvimento íntimo com ele, e por, assim, respeito a Deus, por respeito ao patrão dele, ao dono dele, no caso, né, Potifar, ele teve que fugir. Mais um que fugiu, Davi. Davi fugiu de Saul, porque Saul também queria matar a ele. Tem horas que a melhor coisa é a gente fugir da tentação, a gente fugir da situação. Por quê? Tem um velho ditado que diz que quando um não quer, dois não briga. Então, para não brigar, é melhor se ausentar da situação. Então, nós vemos assim, também, para você entender, os discípulos fugiram. Vamos ver Mateus 26 e 56. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim, não foi 1 ou 2, não. Todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram, bem na hora que Jesus estava lá no Sinédrio sendo julgado, né? Jesus foi preso e os discípulos, fugiram por medo. Onésimo, então, ele se rebelou contra o senhor dele, contra Filemão. Não sei se na época Filemão já tinha se rendido aos pés de Jesus, mas uma coisa a gente sabe, ele fugiu. Segundo os historiadores, Onésimo se encontra com o apóstolo Paulo lá na prisão de Roma. E lá ele ouve o evangelho, ele se converte ao evangelho e Jesus faz dele uma nova criatura. Colossenses 4:9, olha que diz: juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Que transformação maravilhosa foi essa? Que transformação tremenda! O cara era um escravo rebelde, revoltado. Ele se tornou, com o encontro do evangelho, a transformação do evangelho, ele se transformou num homem amado, o fiel irmão, homem de confiança de Paulo. 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O passado passou, você passa a fazer parte da família de Deus. E esta família, ela se prepara como noiva, ataviada, ornamentada para se encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo. Então Paulo, ele escreve a carta a Filemão falando da transformação de Onésimo. Agora sim, Onésimo fazia jus ao seu nome, que significava útil, pois ele estava sendo muito importante para Paulo e seria também para Filemão. Antes, Onésimo podia até ter dado prejuízo a Filemão, dá para a gente entender pelo versículo. Não sei se é porque ele furtou alguma coisa, a Bíblia não fala, ou simplesmente porque quando o escravo fugia, o senhor do escravo, ele contratava pessoas e dava até recompensa para quem desse informação sobre o paradeiro daquele escravo fujão. Vamos ver Filemão 1:18. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, lança-o
na minha conta. Olha que tremendo, alguém que fala assim, olha, se ele te prejudicou, é como se eu mesmo tivesse te prejudicado. Vamos chegar numa conclusão. Paulo, conforme a lei romana, ele possivelmente podia estar se colocando como o próprio fiador de Onésimo. Olha que segurança! Filemão 1,19. Eu, Paulo, de meu próprio punho escrevo a carta a Filemão. Eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim te deves. É como se o próprio Paulo fosse o devedor. Assim como também gostaria, Paulo fala, de ter Onésimo com ele. Mas as coisas, diante de Deus, elas são corretas. Elas têm que ser certas, porque Deus é Deus da justiça, Deus é Deus da luz. E fala assim, olha, que Onésimo, ele tinha pendências com Filemão. Então ele tinha que voltar, ele tinha que fazer as coisas corretas. Filemão 1,13. Eu bem quisera retê-lo comigo, Paulo falando, para que em teu lugar me servisse nas prisões do evangelho. Olha que tremendo que Paulo fala. Ao invés de você, Filemão, vir me servir, vir me ajudar, eu poderia usar do próprio Onésimo e eu mesmo poderia pedir desculpa por ele para você, mas não, vamos fazer as coisas certas. Apocalipse 2,5 fala assim, ó, recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Então a gente para um pouco para pensar nesse versículo. Se eu tenho algo pendente, eu preciso me consertar, eu preciso me reconciliar, porque Deus é um Deus que tem todas as coisas patentes. Lembra que a Bíblia fala que somos cartas lidas pelo povo e o poder transformador do Evangelho gerou em Onésimo arrependimento e estava na hora dele ir lá e se reconciliar com o Senhor dele, Filemão. Mateus 5:23 e 24 fala assim, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é Jesus falando isso. Deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. Primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Então, era sério isso. Onésimo, ele pode ter defraudado o senhor dele, Filemão, então ele tinha que ir lá, ele tinha que se reconciliar. E Paulo, ele estava fazendo essa mediação, ele tinha boas lembranças de Filemão e ele orava, agradecia a Deus pela vida de Filemão. Filemão 1:4-5 diz assim, graças dou ao meu Deus, olha a oração de Paulo, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Paulo, ele sabia que Filemão estava servindo ao Senhor, ele sabia que Filemão estava sendo amoroso, estava sendo gentil, estava cuidando daquelas pessoas que Deus colocava na vida dele. E Paulo intercede por Onésimo a Filemão. Filemão 1:10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Não é filho de carne, mas é filho na fé, filho espiritual. Agora, Onésimo era mais do que um escravo fujão. Olha, mais que isso. Ele, com o encontro que ele teve com o Senhor Jesus, ele passou a ser uma pessoa convertida. Ele precisava do perdão. Ele precisava dessa reconciliação com Filemão, porque Filemão também era servo de Cristo, também já havia sido perdoado por Cristo e trazia dentro de si mesmo, quando Filemão mostra as boas obras, o amor dele para com os santos. Filemão 1:7, para a gente entender, Paulo falando para Filemão, tua caridade me trouxe grande alegria e conforto, porque os corações dos santos encontraram alívio por teu intermédio, irmão. Olha as boas novas que Paulo ouve sobre Filemão. E aí a gente vê Onésimo, um fugitivo que foi
transformado por Cristo, e esta transformação, ele passou a ser o cooperador de Paulo, um homem obediente, um homem útil. Paulo fala filho amado, um homem de confiança. O retorno dele para Filemão seria a prova de humildade, de mansidão, do arrependimento dele, de sinceridade. Seria, na verdade, uma prova da genuína conversão. Lembra? Ele podia chegar lá, ele podia até ser morto, ele podia ser marcado com ferro quente na testa, muita coisa poderia acontecer, mas quando Paulo ouve como Filemão estava transformado, ele intercede. Tito 2, 9 e 10 fala assim: exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós estamos falando aqui, no caso, na época de escravo, mas é nós que trabalhamos, e nós que temos patrão, e nós que servimos o outro, ou até mesmo no nosso casamento, né? Nós temos que estar sujeitos, nós temos que andar na luz para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora imagina se nós somos aquela pessoa que só reclama do serviço, que boicota, que faz as coisas de qualquer jeito. Então nós temos que aprender muito com Onésimo. E Filemão, receber Onésimo seria demonstração de perdão, seria demonstração que realmente o amor de Cristo estava no coração dele. É nossa obrigação perdoar uns aos outros. Vamos ver João no 13:34, próprio Jesus falando: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que desta mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Paulo, em Efésios 4:32, ele fala assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. É importante isso, é importante nós pararmos e nós pensarmos. O pedido de Paulo para Filemão não era receba um escravo, era diferente. O pedido de Paulo para Filemão foi receber Onésimo não como escravo fugitivo, mas sim como um irmão em Cristo. Colossenses 1:21. E a vós outros também, que no passado erais estranhos, olha como nós éramos antes de virmos para Cristo, e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Então, a gente vê, o próprio Onésimo, ele praticou coisas que não foi bom, fugir não foi bom, né? Mas pelo menos ele teve encontro com o Senhor. Só que nós temos que entender que o Senhor, ele requer isso. Arrependa-te da onde caíste, volte ao primeiro amor. O Senhor, ele quer que nós vivamos o Evangelho, que nós praticamos o Evangelho. Vamos concluir, porque Paulo, ele mostra que grande e tremendo amor é o amor do nosso Deus, aonde ele transforma todos que se chegam a ele, todos que querem ele verdadeiramente, não só de boca. Aprendemos com Paulo que antes nós éramos escravos do pecado. E lembra que nós lemos em Colossenses 1:21, éramos estranhos e inimigos de Deus. Então nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos libertos, nós somos perdoados, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Onésimo, quando foi transformado pelo Evangelho, ele se tornou filho da fé do apóstolo Paulo, filho muito amado. Deus transforma, Deus faz isso mesmo. Ele pega um homem pecador e ele transforma, tem filho amado. E a gente vê que em Cristo, quando ele leva para Filemão, olha, o próprio Filemão levou a carta do apóstolo Paulo, segundo diz os historiadores, mas ele precisou sim rever a sua pendência. Nós vimos que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ao contrário, Deus, ele quer que tratamos bem um ao outro. Deus, ele não gosta que nós maltratemos as pessoas. Tiago 4:8 faz justamente a palavra quando Deus nos fala: ei, venham a mim. Vamos ver, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a você. Você tem essa liberdade.
E quando a gente chega no Senhor, é o Senhor, através da sua palavra, do Espírito Santo que habita em nós, que vai nos transformando dia a dia. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você pare para pensar nessa questão do Onésimo, o escravo fujão, e você vai ver quanta coisa nós aprendemos com ele. Que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus faça você prosperar mais e mais espiritualmente, e por que não dizer prosperar materialmente também. Muito obrigada, até esse mais estudo, e que você possa no próximo estudo estar conosco aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fique com Deus.